O nome de Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 em diante. O título da palavra é O Nascimento de Jesus. Aleluia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Glória a Deus. Então, aqui está o relato do nascimento de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, conforme o anjo disse aqui, que será o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, para tirar o pecado do mundo, das pessoas, de todo aquele que crer no seu nome, na sua obra, crer nele como Salvador. Esse o Senhor apaga todos os pecados, porque olhando Deus para a terra, nem um justo sequer ele viu. Então, Jesus Cristo e Deus, Jesus se propôs em vir ao mundo para remir os pecadores, para pagar esses pecados, para todo aquele que crer na sua vinda, no seu nome como Salvador. Então, Jesus Cristo nasceu de Virgem Maria. Vocês veem aqui que Maria concebeu do Espírito Santo. José não tinha entendido. José desconfiou e queria deixá-la secretamente para não infamar ela. Porque José era um homem justo, era um homem bom, do qual Deus se agradou dele. Então, aí um anjo apareceu para ele à noite e disse, ele teve como que um sonho e explicou para ele todo o processo, que ela estava grávida, que ela concebeu pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, e que nasceria aquele que salvaria o seu povo, salvaria todo aquele que cresce, todo aquele que crer, e livraria, perdoaria os pecados de todo aquele que crer. Então José compreendeu e a aceitou como sua esposa, e não a conheceu até que ela deu à luz. Jesus Cristo nasceu sendo Maria virgem até o nascimento. A palavra diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, aqui tem a resposta para aqueles que pensam que Jesus era filho único de Maria e José. Não, José não a conheceu até que ela deu à luz a Jesus Cristo, o primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro. Então ela teve outros filhos depois que ganhou Jesus Cristo com José. Era uma família constituída e abençoada por Deus.
Em outros lugares diz sobre os irmãos de Jesus, né? Então, entenda, se você achava que Jesus era filho único de Maria e José, aqui está a resposta para você. E José não a conheceu até que deu à luz seu filho, ou seja, não teve relações com ela até o nascimento de Cristo. Depois eles passaram a ter uma vida conjugal normal de marido e mulher. Então, aqui diz também, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, Jesus Cristo nasceu e todos os dias ele nasce nos corações das pessoas, daqueles que ainda não o conhecem. Então, pense, se você tem Jesus Cristo já no seu coração, se esforce, se rejubile, se alegre na presença de Deus por ter Jesus Cristo no seu coração, porque todos que têm Cristo com sinceridade, de acordo com a palavra no seu coração, esse tem o seu nome escrito lá no céu. O Senhor Jesus certa vez disse para eles não se alegrar por outras coisas que viram ou viram aqui na terra, alguma obra que o Senhor fez, mas o Senhor disse, se alegre e rejubile pelos seus nomes estarem escritos lá no céu. Então essa é a alegria que devemos ter, de ter o nome escrito no céu, e temos que cuidar e zelar desse nosso nome. A palavra também diz, e recebereis um novo nome quando estiver no céu. Glória a Deus. Então está escrito no livro de Apocalipse. Então, bem-aventurado aquele que crer na palavra, na pregação do Senhor, e aproveite, deixe o Senhor nascer no seu coração também, através desta palavra, sobre o nascimento de Jesus Cristo. E o Senhor, após o seu nascimento, já começaram as perseguições. Você vai continuar a leitura nos demais capítulos. No 2, por exemplo, fala sobre os magos do Oriente, que foi revelado para eles sobre o nascimento do Salvador, e eles seguiram a estrela no céu, porque eram astrólogos, eles observavam as estrelas e Deus assim revelou para eles. Aí no mesmo capítulo 2, fala da fugida para o Egito e a matança dos inocentes. O rei Herodes mandou matar, porque saiu o comentário, porque os magos do Oriente passaram em Jerusalém e comentaram sobre o nascimento do rei de Israel. E isso preocupou o rei Herodes. E nenhum rei queria ter um sucessor, alguém que corresse o risco dele perder o reinado dele para outro. Então ele inquiriu sobre aquelas informações do nascimento de Jesus, como sendo rei dos judeus, como estava escrito nas Escrituras, né? E ele procurou matar Jesus e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha, a perseguição já começou no Senhor Jesus desde o seu nascimento. Ainda bebezinho já era perseguido, mas o anjo de Deus orientou José para que pegasse Maria e a criança e fugissem para o Egito, para que se cumprisse também a palavra que está escrito nos profetas, que dizia que do Egito viria o Salvador, né? Então, como Jesus, Maria e José foram para o Egito para fugir da fúria de Herodes, quando eles retornaram, cumpriu aquela palavra da vinda do Egito. Aleluia! Então depois, no capítulo 3, já fala de João Batista, que veio batizando, o batismo do arrependimento. Mas vamos nos atentar aqui sobre o nascimento do nosso Salvador, que é um motivo de muito júbilo e alegria no nosso coração, e que você se atente para isto, para o nascimento do Senhor, e seja abençoado, e busque a Deus para que Ele resplandeça na sua vida a luz do Senhor, porque, como está escrito no profeta Isaías, que diz lá no capítulo 9,
a profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo, e falando que o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E que também está escrito lá que desse principado e da paz não haverá fim. Então todo aquele que se converter a Deus em nome do Senhor Jesus e passar pelo arrependimento, pelo batismo do arrependimento, do nascimento de uma nova criatura, esse viverá para sempre, porque está escrito lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, onde o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele deu ordem aos seus discípulos e aos seus apóstolos para irem por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E daí ele fala dos sinais também que seguiriam aos que crescem: falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos em oração e os curarão, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Não beber por querer beber para tentar ao Senhor, mas se enganosamente ingerir algo que seja prejudicial a si próprio, não lhes fará dano algum. Portanto, a importância de, antes da alimentação, dar graças a Deus e pedir a benção sobre o alimento que vai ser ingerido, aquele alimento que você vai se alimentar, você orar, agradecer a Deus e pedir que Deus abençoe o teu alimento. Porquanto o Senhor Jesus deu o exemplo, sempre que eles se reuniam e no partir do pão, ele levantava o pão e dava graças a Deus antes de servir o pão e o peixe, o alimento para eles. Então, fique firme, deixa essa luz. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Essa foi a orientação do anjo que contou tudo para José. Então, deixa o Senhor Jesus nascer no seu coração e essa luz brilhar sobre o seu rosto, sobre você, para que você ande de acordo com a palavra de Deus. A salvação nossa consiste em andar pelas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Isso você vai conhecer e saber lendo este livro maravilhoso aqui, ó, a Escritura Sagrada. Glória a Deus. Aqui é a página onde encerrou o Velho Testamento, né? E aqui começa a história do nascimento de Jesus Cristo, dessa segunda etapa da salvação. E a partir dessa aqui, a partir da última página, daí é o aparecimento do Senhor Jesus na glória eterna, para separar aqueles que guardarem aquilo que está escrito neste livro e separar aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, uns à sua direita e outros à sua esquerda. Mas lute para que você esteja à direita do Senhor naquele dia glorioso da aparição do Rei da Glória. Aqui diz sobre o nascimento de Jesus Cristo. Agora o outro advento é o advento da aparição dele sobre as nuvens, repleto de glória com os seus anjos, para despertar do sono todos aqueles que dormiram no Senhor. Glória a Deus, cumprindo a palavra de Deus. E o Senhor e aqueles que estiverem vivos serão transformados num abrir e piscar de olho. Eles serão transformados, esse corpo cai em terra e ele já se transforma num corpo glorioso, conforme o corpo do Senhor Jesus, o corpo dos anjos, um corpo incorruptível. Então, lute, busque, comece hoje. Se você ainda não conhece, comece a ler a palavra. Comece aqui no Novo Testamento, vendo sobre o nascimento de Cristo, e vai continuando e fazer a vontade de Deus, e seja batizado para um novo nascimento, para nascer uma nova criatura. Então ficamos com essa palavra nesse dia. Deus abençoe você e a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.